Olá, eu me chamo Leônidas. Estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina Teoria da Cor aplicada à visualidade da cena, onde nos foi proposto a análise de alguns filmes no qual nós teríamos que assistir e fazer uma relação com os conteúdos que nós assistimos durante esse período na disciplina. Então, os filmes analisados foram O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro, um filme do ano de 2007. E o segundo filme foi Dreams, de Akira Kurosawa, de 1990. Para que eu faça análise desse filme, eu trouxe aqui uma breve sinopse, né, contendo a capa também do filme, o qual é bem conhecido. Então, a sinopse diz o seguinte, que em 1944, na Espanha, a jovem Ofélia e sua mãe doente chegam ao posto do novo marido de sua mãe, um sádico oficial do exército que está tentando reprimir uma guerrilheira. Enquanto explorava um labirinto antigo, Ofélia encontra o Pan-Fauno, que diz que a menina é uma lendária princesa perdida e que ela precisa completar 3 tarefas perigosas a fim de se tornar imortal. Então, o filme ele tem, né, um universo psicológico bem profundo, na medida em que a menina aparece, o que me traz uma referência, né, me conecta rapidamente com a história da Alice no País das Maravilhas, né, de Lewis Carroll, onde ela entra nesse mundo imaginário, onde ela entra nessa pequena porta, né, e eu acredito que ao ver a sensação que me traz que essa porta seria o universo psicológico da própria menina, seria a entrada a uma outra camada da sua mente, né? Seja o subconsciente, digamos assim. Então, o labirinto já nos traz essa ideia de caminho a ser percorrido, né? Um caminho para encontrar uma saída ou não, ou se perder, né? Então, eu separei algumas cenas para que a gente faça essa observação, né? Essas observações a partir do que foi colocado em sala de aula. As cenas selecionadas foram as seguintes, né? Como eu falei agora há pouco, citando um pouco da Alice, essa cena, ela basicamente traz um dos conselhos que foram dados, né, pelo Fauno, onde ela usaria o X e riscaria e abriria, ela marcaria uma porta e logo em seguida essa porta se abriria. Então, esse filme ele tem assim como o outro Dreams que nós vamos ver mais adiante, eles têm arquétipos, certo? É um universo assim arquetípico muito grande que os diretores eles trazem, né? Então aqui no labirinto do fauno especificamente existe aí uma alusão que se faz às cores, né? Porque quando se trata desse universo mais da guerra, esse universo mais que traz essa ideia de morte, essa ideia de frieza de sentimentos, né? O tom da roupa, o tom da iluminação é um tom mais azulado, que empalidece a pele da menina, que empalidece a pele dos demais personagens, né? E o fauno também ele recebe uma luz azulada também, a cor,
quando ela está nesse universo de encontrar o fauno, quando ela está nesse universo de sonho, né? Está sempre nesse tom meio que azulado. Parece que traz essa ideia de frieza, de sentimento, né? Porque o fauno, ele está nesse universo onírico e psicológico da Ofélia, né? Mas ele vai sugerir ela mais adiante que sacrifique uma criança, né? Que sacrifique um bebê. Então, tem essa frieza do fauno também aí junto, né? Esse azulado desse tom, desse labirinto onde está esse fauno, né? Também ele se mescla a esse azul que compõe o figurino dela, esse azul que compõe a iluminação, que traz justamente essa ideia de palidez, de coisa, sentimento que me remete a uma certa frieza, também a um certo congelamento de um tempo que está ali, parece que meio que parado, né? E parece que é sempre à noite onde essa menina aparece, parece que está sempre à noite. Esse tom azulado parece também que nos remete a uma ideia de que a lua que está iluminando esse ambiente, né? À noite, nos remete a isso. Então, nessa cena, ela risca a porta, né? E na cena seguinte, ela abre. Então, quando ela entra por essa porta, já vem uma cor, né? A luz, ela vai ressaltar a cor do figurino, que parece nas cenas iniciais que é azul, mas que aqui, com esse âmbar da luz, ele vai trazer aqui uma cor mais esverdeada. Então, do universo que está assim psicológico, mórbido, empalidecido, ela vem buscar essa dentro desse labirinto, né? Dentro dessa portinha, é como se Alice estivesse entrando no tronco da árvore, né? Agora ela está mergulhando o quê? No universo do inconsciente. Está indo buscar outros arquétipos, está mergulhando dentro de si mesma, digamos assim. Então, quando ela atravessa, né, esse portal, digamos assim, que já traz uma cor, que já vai aquecendo, que já vai trazendo uma certa vitalidade para a cena, aparece essa imagem, né? E aí, nessa imagem, especificamente, vem aquela perspectiva aérea que foi citado na aula, né? Onde tem a questão aí da teoria de Leonardo, né? Que traz essa sensação de profundidade, mais especificamente na pintura, mas aqui, por essa fotografia, dá para ver que esses efeitos, que essa questão da perspectiva, ela provoca, né? Na dimensão desse espaço, né? Essa gradação progressiva de cores que vai acontecendo daqui até lá. Lá no final, né, tem a questão lá do ponto de fuga, bem no centro, é exatamente onde a menina está saindo, né? Ou é onde ela está entrando, na verdade, porque tem essa dualidade também. Porque ninguém sabe assim se o que ela está vivendo dentro é que é o real e o que já está vivendo fora é a ilusão ou vice-versa, né? Porque quando ela entra tem cor, né? Aqui eu trago mais a outra cena onde vem aqui o vermelho, o amarelo, né? Vem dentro desse universo psicológico, o vermelho também
Então, são cores que são quentes e são cores que vão estimular, digamos que o apetite. Vamos agora fazer um banquete, né? Vamos agora olhar para essa comida. Ela dá uma ideia assim de fome, né? De apetite, abre apetite. São cores que abrem apetite. As frutas, os elementos que estão sobre a mesa, eles trazem esse tom caramelizado, brilhante, e esse tom ele sugere automaticamente essa vontade de degustar esse doce, que é exatamente o que a Ofélia faz. E quando ela degusta esse doce, ela faz o quê? Ela desperta a fera que está adormecida, né? Então, essas cores aqui, elas são mais vivas, né? Elas são mais intensas e ela traz essa sensação, essa emoção é, de brincadeira também, porque parece que eu estou sempre fazendo essa relação com a Alice, porque realmente parece. Aqui é como se ela tivesse com o chapeleiro maluco, né? Naquela mesa de chás. Aqui ela está degustando. Aqui ela vai provar do fruto proibido, digamos assim. Vai fazer uma coisa que não devia, porque as fadinhas elas ficam dizendo o que elas ficam guiando a Ofélia. Então elas fazem um barulhinho dizendo para ela que ela não deve comer. E dizer não para uma criança, né, é a mesma coisa de dizer que sim, porque ela vai lá e ela vai fazer. Então ela foi, experimentou e isso gerou uma reação na fera que estava adormecida. E ela passou a percorrer por esse caminho, né, sendo perseguida. Então algo que estimula o apetite, que dá a fome, que desperta o desejo, esse desejo ele é proibido, ele é perseguido, né? Que vai essa ideia também do desejo que o filme traz, né? De uma experiência, de uma vida que não é vivida, de uma vida que é tolhida, né? E essa cena aqui eu acho fantástica também, porque o tom azulado, que é exatamente quando a Ofélia é retirado dos braços dela o irmãozinho, e ela leva um tiro desse padrasto, né? Então ela coloca a mão no corpo e quando ela traz a imagem da mão está com esse sangue, né? Então eu achei fantástico aqui foi o contraste desse tom azul com esse vermelho, porque tudo fica assim azulado o tempo todo. Nessa parte onde ela está, que traz que remete a essa guerra, né? A esse dia que não se ilumina, a essa noite permanente, né? Aqui vem o sangue. Quando ela passa a mão e traz o sangue, essa cor vermelha, ela traz a mesma sensação, ao mesmo tempo que traz uma sensação de morte, né? Uma sensação de que ela está ferida, está machucada. Então, o vermelho também traz uma sensação de vida. Ele colore aquilo que está pálido, né? E ao mesmo tempo que ele vai colorir com a morte. Achei assim fantástica essa sacada de como essa dualidade, como essas cores, né, opostas, elas trazem esse significado tão forte para essa cena. Né? E lá no fundo, ali o pai está indo com a criança
E quando eu fotografei aqui, eu imaginei assim, nossa, com a imagem do pai levando a criança, tá parecendo assim um coelho ou uma, um lobo mau, digamos assim, né? Então vamos lá agora fazer a análise do segundo filme, que é o Dreams, né? Fazer aqui a leitura da sinopse também, que fala assim, que ele é um filme de 1990, Dreams, que significa sonhos, que foi baseado nos próprios sonhos que o cineasta teve em diferentes momentos de sua vida. O filme é lindo e lírico, nos traz tranquilidade ao nos transportar para os 8 sonhos com as paisagens mais belas. São eles: sol, através da chuva, o pomar de pêssegos, a nevasca, o túnel, corvos, Monte Fuji Vermelho, o demônio chorão e, por último, a aldeia dos moinhos de água. E eu não separei todas as cenas dessas 8 paisagens, né? Desses 8 momentos, desses 8 sonhos que o autor teve. É incrível. A fotografia do filme ela é diferente do Labirinto do Fauno, onde tem pouca variação cromática, né? O Dreams, ela já é bem diferente, ela já tem muitas cores, já é bem colorido, né? E a própria capa, a fotografia de capa do filme traz esse arco-íris, né? Passando aí na paisagem e aquele fundo lá que nos remete de novo àquela questão da perspectiva aérea, né? Da teoria de Leonardo, que novamente vem trazendo aí a alusão, né? Porque a alusão às cores, porque o filme, em determinados momentos, em determinadas cenas, parece mais que estamos vendo pinturas vivas, né? Então, as cenas selecionadas, primeiro essa cena aqui. Essa cena eu coloquei porque tem essa criança como um ponto central, né? Digamos assim, que fosse um ponto de fuga. E tem a questão aí da perspectiva, a questão né, da profundidade, de dar essa sensação, né? Esses efeitos que faz no espaço, essa questão aí onde o menino foi colocado diante dos pessegueiros cortados, né? Então, esse tom de verde contrastando com esse tom de cinza que tem na roupa do menino, junto. A roupa do menino semelhante à tonalidade dos troncos, né? Então, como se a morte dos pessegueiros fosse a morte do menino também, porque se tirar essa cabeça, ninguém vai identificar como se fosse o menino. O menino parece um próprio tronco também, né? Então, esse verde que vai trazer aí essa ideia de vida, né, na paisagem, tem esse caminho, essa escadinha aí na lateral que vai subindo e vai dando essa ideia de planos, né, de diferentes dimensões, essa ideia da continuidade da imagem, né? Então, nesse primeiro momento, vem uma emoção que me traz a emoção de algo que está seco, algo que está morto, né? Algo que está abandonado, algo que está que foi tolhido, que foi podado, né? A infância da criança talvez traz essa esse paradoxo aí, né? Com essa imagem. Depois, a criança ela sonha com
os pessegueiros, né? Que a dança, vem essa dança, esses espíritos, porque é muito característico da arte oriental, né? Do cinema oriental, é justamente fazer essa menção à cultura e o tom de branco desse empalidecido da pele desses artistas, né? Porque o branco no Japão ele é diferente do que o branco aqui no Ocidente, né? Aqui o preto seria a morte. A morte para os orientais é o branco, tanto que existe uma dança que é típica, que surgiu no pós-guerra. Ela é tida como uma dança marginal, que foi executada pelo Kazuo Ono e Tatsumi Hijikata também, que foram grandes bailarinos da dança Butô. Que a dança Butô, ela vai trazer uma referência aos mortos da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, inclusive ela foi tida como uma dança marginal porque o próprio Japão ele não aceitava que dançassem o Butô porque fazia referência a um tempo em que o país, né, foi praticamente destruído. Né? Então, aqui o branco empalidecido traz essa referência da morte, logo espíritos, né? E aí vem várias cores, essas cores são típicas da cultura oriental, são bem conhecidas, né? Que a gente olha, por exemplo, aquela linha central ali do vermelho e branco, lembra muito a cor da própria bandeira, né? Do Japão. Aí vem esse verdinho aí embaixo com esse tom meio roxo, meio amarronzado, vem um verde também. Então você vê aqui uma cena que traz assim uma coisa meio que do folclore, né? Uma coisa bem da cultura popular mesmo, oriental. E o menino bem embaixo mesmo, sendo a base dessas dimensões, né? Como se todo esse universo que está aí diante fosse o sonho da criança, né? Fosse esses espíritos que trazem esse movimento, que trazem essa alegria, que são esses espíritos que vão florir os pessegueiros que agora estão florescidos e frutificados, né, na memória da criança. Aqui eu trouxe também essa imagem do filme que vai trazer essa ideia que foi colocada também nas aulas sobre além de perspectiva aérea, porque nessa imagem não está tão perceptível, mas tem uma perspectiva aérea também nesse fundo dessa imagem que tem uma coisa assim meio montanhosa se cruzando, né? Aí vem essa ideia aqui dessa cor meio esverdeada, meio nebulosa, que vai contrastar mais à frente com a cor que esse personagem está vestindo, né? Mas o que eu achei muito interessante foi que eles conseguiram, com essa fumaça, fazer um degradê, né? O degradê também foi colocado como um assunto colocado na disciplina, essa paleta de cores, né? Que varia, essa variação cromática. Então, você vê aí que tem vários tons de verde indo para o azul, que vai indo para o verde mais escuro, que vai trazendo assim uma luminosidade meio pelo branco também, que vai contrastando assim com essa roupa que está assim coberta por essa fumaça que está meio rosada, né? Então ela traz essa ideia de algo que está sendo coberto, algo que está frio, algo que está sendo ruído, destroços talvez, ou
neblina, um tempo que vai se abrir, algo que está ali misterioso, algo que está ali escondido, algo que ainda vai ser revelado, algo que vai chegar a ser visto. Então, dá essa ideia também de mistério, algo que a gente não consegue decifrar direito, o que é o movimento que o ator vai fazendo depois, que vai aparecer e vai trazer a imagem do personagem, né? Onde a gente vai identificar. Porque até então fica essa neblina, né? Essa névoa com essa variação cromática que eu achei simplesmente fantástica. E aqui também tem essa cena, né, onde tem umas das últimas, acredito que a 7, onde tem o diabo, né? Esse personagem que traz esse figurino rasgado, meio maltrapilho, né? Que traz essa ideia assim meio suja, meio que a coisa que está abandonada. Aí vem uma questão lá, né, da perspectiva aérea nessa cena, eu separei por isso. Tem a perspectiva aérea de Leonardo também, a variação cromática. Aí é interessante porque são girassóis essas flores, né? Ali também tem um dente de leão gigante. Dente de leão é aquela florzinha que você sopra e ela se divide em várias foligenzinhas. E os girassóis. Então, como que nós vamos falar de um diabo, né? Nesse ambiente e de repente coloca girassóis amarelos e aí tem esse verde que vai contrastar com esse cinza, que vai contrastar com essa roupa do personagem, né? Então, é um girassol sem sol. E, ao mesmo tempo, ele está meio murcho, está meio ressecado. Então, é a ideia de que a vida está indo embora, de que não há vida nesse lugar, que as coisas estão ressecando, de que está virando lama, que está, né? Que está esse tom meio acinzentado, que vai remeter a isso, a coisa que está... a sensação que eu tenho é que está perdendo a vida, né? E aquele fundo lá, aquela perspectiva lá né, no fundo, ela traz justamente esse tom de sonho, né? Essa cor, esse degradê, essa névoa, ela sempre traz essa ideia assim de sonho. E esse filme tem assim, algumas cenas tem essa névoa que vão ainda mais, né, situando. Então, até mesmo nos momentos como esse, a cor está presente. Esse amarelo aí que traz essa coisa do sol, da vida, né, no meio de toda essa nebulosidade, certo? Então, aqui encerro a minha apresentação. Muito obrigado e até a próxima.